boa tarde a todos de novo. O prof já estava quase esquecendo de colocar ele para gravar, retornando aqui, então. Pessoal, então chegamos aqui ao nosso 12º encontro. Temos alguns colegas entrando ainda, mas a prof já vai iniciar aqui, porque a gente tem uma agenda hoje um pouquinho comprida, senão nós não damos conta da nossa agenda, e eu sei que alguns têm compromisso após. Então, nós estamos hoje no nosso 12º encontro, nosso penúltimo encontro, a um passinho do final. Sei que estão todos cansados, todo mundo quase desejando férias, final do ano chegando, férias quase aí. Mais um pouquinho, estamos a um passinho das férias. Ó, hoje é dia 30, mais 20 dias das nossas férias. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho as estratégias e instrumentos de avaliação, a autoavaliação e avaliação do grupo. Então, hoje nós iremos também fazer aquela autoavaliação e avaliação do grupo, que vários me mandaram mensagem: prof, a avaliação está fechada, não consigo preencher, não está abrindo. Me mandaram foto lá do recadinho, vários me mandaram preocupado. E eu acalmei vocês, calma, vai ter um momento que a gente vai preencher. Então, hoje é esse momento que vocês irão fazer esse preenchimento deste formulário, e depois eu vou fazer lá a rúbrica de vocês, tá? Temos aqui novamente o recado referente às nossas câmeras abertas. O ato de reunir está associado a aproximar, conectar pessoas. Por isso, a sua participação com a câmera aberta é tão importante. Manter as câmeras abertas reflete empatia, identidade e respeito com todos os participantes. Perceba que os encontros virtuais olho no olho são mais produtivos, a troca de experiências mais efetivas e permite que o diálogo flua com maior assertividade. Além disso, câmeras abertas possibilitam a leitura visual, melhora o foco, ajuda a transmitir a mensagem e humaniza os momentos vivenciados. Oi, a minha câmera fechou sozinha aqui, não tinha nem visto. Vivenciados. Te convidamos a abrir a sua câmera para que a sua participação seja mais efetiva. Lembre-se que sua participação é confirmada dessa forma, conforme o nosso manual do cursista. Eu sempre venho falando para vocês referente a isso, eu acho que não é novidade mais para ninguém, referente ao uso das câmeras abertas, né, pessoal? Até eu vi agora, estava falando com vocês e minha câmera tinha fechado ali sozinha, não tinha nem percebido. Eu já voltei aqui. A nossa agenda de hoje, então, o acolhimento e o para início de conversa, 5 minutos, os conceitos importantes, 15 minutos, o em ação, 15 minutos, os relatos de implementação, 40 minutos e o para concluir. Os objetivos da aula de hoje, então, compreender os dois tipos de avaliação, a autoavaliação e a avaliação de grupo, a fim de refletir sobre as possibilidades de aplicação nas aulas de arte. Realizar a autoavaliação e avaliação do grupo da jornada 3. Acompanhar e compartilhar as implementações, propondo contribuições para o enriquecimento e viabilidade da prática nos diversos contextos escolares. O nosso acolhimento de hoje. Professor, relembre quais foram suas experiências com autoavaliação e avaliação de grupo. De que maneira a autoavaliação pode auxiliar na superação de desafios e na potencialização de habilidades? Tem duas perguntinhas ali, eu vou lendo ela para vocês e vou pedir para vocês ir sinalizando aqui no chat. Se alguém gostaria de compartilhar oralmente, também pode ficar à vontade. A compreensão dos papéis sociais de si e do outro, enquanto grupo, pode colaborar na transposição de obstáculos e no aprimoramento de habilidades? Então, aqui fica duas perguntinhas. De que maneira a autoavaliação pode auxiliar na superação de desafios e na potencialização de habilidades? E referente à compreensão dos papéis sociais de si e do outro enquanto grupo, pode colaborar na transposição de obstáculos e no aprimoramento de habilidades? O que vocês acham? Ninguém? Pode ir colocando a resposta aqui no chat, pessoal.
Pessoal, quando a gente fala em avaliação do grupo, não é eu avaliar lá o meu colega, o meu colega não fez, o meu colega é isso, o meu colega é aquilo. Não é eu apontar o outro, mas é colocar assim, a autoavaliação do grupo, quando a gente fala. A colocar assim, todos os meus colegas participaram, deram sugestão, ou até mesmo quanto a vocês. Você sempre foi aquele colega que nunca escreveu, que nunca foi participativo, que quando o outro falava só fazia assim. Joia, pode ser, concordo. Que não se expressava, que não dava. Dentro do seu grupo, todos participavam, todos iam, ou era aquele colega que sempre ou faltava, ou falava assim, hoje meu microfone não funciona, hoje não sei o que lá, a gente sabe que tem. Será que esse colega, às vezes, fez toda a parte dele? Será que era interessante? Você gostaria de ser essa pessoa? Será? Nesse quesito. A nossa colega acho que ergueu a mão e abaixou de novo. Se quiser falar, pode falar. Na verdade, só ia comentar que, pensando em nós enquanto adultos, eu acho que é muito mais válido, né? Porque eu acredito que nós conseguimos ter essa dimensão da importância da autoavaliação, da avaliação do grupo, né? Mas enquanto você leu o primeiro balãozinho, eu lembrei de uma autoavaliação que foi feita na escola. Nós fizemos um projeto sobre várias nações, vários países, e aí, ao final do projeto, os alunos preencheram uma autoavaliação que a pedagoga fez. E aí, bem no final dessa autoavaliação, tinha assim, quanto que ele achava que ele devia ganhar de nota. Meu Deus, tipo, eles não tinham noção nenhuma, assim. Às vezes a equipe que não fez nada colocava lá, tipo, mínimo tanto, né? Como se tivessem feito muito, assim. Então, acho que com os alunos, assim, tem que ser talvez ter uma fala antes, né? Para que eles... For uma construção. Exatamente. Por isso que a gente fala, acho que um pouquinho, Juliana, quanto a gente apresentar as rúbricas para eles. Porque a gente avalia eles da nota, mas assim, não estou falando de vocês, não estou falando da Juliana, assim, eu me coloco também. Mas às vezes a gente avalia eles, mas aí eles falam assim, tá, mas eu fui avaliado como? Porque digamos, um desenho enquanto artes, eu não sou formada em arte, mas não sou uma artista plástica profissional que está lá no meio, que participa de concursos. Qual que eu teria para avaliar? Falar, esse desenho está bonito, esse desenho está feio. Dentro do nosso componente de artes, a gente não pode avaliar no bonito, no belo, no estético, nesses quesitos. Então, são algumas coisas assim. E os nossos alunos têm muitos ainda esse olhar, o belo, o estético, e não os critérios, né? Então, é bem interessante. A avaliação e a autoavaliação não é uma coisa para a gente chegar e apresentar para eles, bem como a Juliana trouxe. Acho que é uma coisa que não vai chegar e vai cair legal. É uma coisa que a gente precisa construir, é uma coisa que precisa vir em uma construção. Até porque nenhum de nós, eu acho que foi formado, que cresceu e que teve isso de se avaliar, de autoavaliar nosso grupo. Não vem, pelo menos da minha educação, a gente não aprendeu isso. Então, a gente hoje não tem como chegar também e cobrar tudo isso que não foi trazido conosco. Mas é de grande valia a colaboração dela. Aqui alguns colegas trouxe. Quando nós olhamos como pessoas e profissionais, podemos rever nossas práticas e melhorar nosso dia a dia, enquanto o grupo é de suma importância. Isso mesmo, é que nem eu falei para vocês, não é ir lá e apontar os erros, a gente apontar os erros do colega, a gente apontar o outro, muitas vezes é fácil, mas é a gente ver o porquê, o que aconteceu, o que não é, o será que aquele colega tem alguma dificuldade oral, por que ele então não se expressou digitando ali escritamente, nesse sentido. A reflexão sobre si mesmo e seu papel social, individual e no coletivo, seus anseios e desempenho com relação aos seus projetos de vida, é um meio eficiente para aprender a identificar, corrigir erros e buscar novas estratégias.
Nesse caminho, a autoavaliação e a avaliação do grupo integram o processo avaliativo, desenvolvendo autonomia e responsabilidade em prol de competências e habilidades imprescindíveis para lidar com os desafios de um mundo globalizado, dinâmico, fluido e multicultural. Os conceitos importantes quanto à autoavaliação. Pessoal, alguém pode ler para a professora aqui? Consegue, Juliana? A Juliana estava com o microfone aberto antes já? Consegue, Sandra? Consegue? A Sandra está com o microfone lá. A Juliana já está aberta. Quanto à autoavaliação, é imprescindível saber o motivo de se repensar o desempenho. Como? Como ter consciência de seu percurso de aprendizagem. O quê? O que fazer para se responsabilizar pelo empenho em avançar? Para construir autonomia nesse processo, a autoavaliação precisa ser exercitada em diversos momentos ao longo do caminho de aprendizagem. Portanto, a autoavaliação não deve ser encarada como um evento isolado, mas sim como um processo integrado à jornada de aprendizagem, promovendo um crescimento constante e sustentável. Isso mesmo. Autoavaliação e tipos e formatos. Nilma, a professora permitiu você entrar, mas eu preciso que você entre com o seu @escola, senão não vai computar sua presença, tá? A autoavaliação escrita. Consegue ler para a professora Sandra? Sim. Inclui ensaios, respostas a perguntas abertas, diários reflexivos e questionários escritos. Um modo de refletir, analisar e concluir por escrito. Kathleen, consegue ler a autoavaliação oral? Qual? Posso ler, prof? Posso ler, prof? A Kathleen lê a oral e, na sequência, a Cineide lê a visual. Tá? A autoavaliação oral envolve a comunicação verbal das reflexões e avaliações. Isso pode ocorrer em forma de apresentações individuais, discussões em grupo ou entrevistas individuais. Pode continuar. A autoavaliação visual consiste em coleções de imagens com detalhamento de desempenho, como gráficos, infográficos, mapas conceituais, quadro comparativo e portfólio, dentre outros. Isso mesmo. A avaliação de grupo. Por se tratar do contexto pedagógico, é parte importante do processo de ensino e aprendizagem. Mais do que um mero aspecto burocrático, a avaliação de grupo tem potencial para auxiliar a aprendizagem do estudante e o planejamento do professor. Ajuda a identificar problemas e melhorar a qualidade dos trabalhos implementados. Incentiva um ambiente colaborativo, permitindo que o grupo colabore para estabelecer os critérios de avaliação. Ela é contínua, pois pode ser incorporada ao processo de aprendizagem, não apenas ao final do ciclo. Os critérios para uma avaliação de grupo são objetivos claros, o que a gente quer, critérios de avaliação estabelecidos previamente e um feedback construtivo. É o que eu falei para vocês, não é aquele feedback para apontar o erro, é aquele feedback para construir e tornar melhor. A avaliação de grupo, o que considerar? A avaliação de grupo é um modo de promoção do processo refletivo dos estudantes e representa uma forma de compreender a unidade do grupo. É importante fornecer feedback contínuo aos estudantes ao longo do processo, destacando seus pontos fortes e áreas de melhoria. Outro ponto importante é trazer essa prática a partir de uma conversa sobre ética, promovendo a reflexão, como parte do processo de crescimento. O professor pode verificar o desempenho dos estudantes com base na própria percepção,
desde que respeitados objetivos de aprendizagens e critérios estabelecidos previamente. O estudante assume seu papel como integrante do grupo por meio de uma prática que valida o conhecimento adquirido de forma colaborativa. O em ação de hoje, então. O em ação de hoje, então, é o preenchimento onde vocês irão fazer a autoavaliação e avaliação do grupo. Aonde vocês encontram ela? Eu acho que a maioria já sabe, mas para quem não sabe, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão lá no Classroom de vocês. Esse é o mural inicial do Classroom de vocês. Esse já está apresentando aqui para vocês. Vocês irão lá, então, em atividades, atividades avaliativas. Vai ter lá aqui, ó, formulário de avaliação de grupo e formulário de autoavaliação. Lá no Classroom de vocês já está lá. Podem clicar, agora vai estar liberado para vocês. Acho que esses dias vocês tentaram e mandaram mensagem, não estava liberado. Vocês terão, então, para essa atividade, deixa eu só confirmar aqui, 15 minutos. Agora é 6h27, 6h38 a gente... 6h38 não, 6h43 a gente retorna. E 6h42 a gente retorna aqui. Ô, prof, Aqui. é para Oi? responder esse formulário de autoavaliação? Isso, a autoavaliação de vocês e do grupo. Mas onde está o do grupo? Eu não achei. Tá ali também. Eu vou colocar aqui no chat para facilitar para vocês, ó. Esse aqui, o primeiro é Mais fácil. Prof, aonde que eu pego o nome das minhas colegas? No próprio Classroom? o nome das colegas, eu já coloco aqui para vocês. Beleza, obrigada. Pode ir respondendo que eu vou pôr aqui dos grupos.
Cineide, só confirma para a prof que grupo que você era. A Cineide sempre não salva. Grupo sexto ano. Sexto ano. Ah, tá certo. Já vou colocar aqui no chat para vocês todos. Pessoal, vocês vão ver que vai ter alguns nomes que às vezes vocês não reconhecem. Pode ser que são alunos que iniciaram, fizeram 1, 2 encontros lá no início e desistiram da jornada, alguma coisa assim. Mas eles constam dentro do grupo mesmo que eles são desistentes, tá? Boa noite, Pro, que é Gisele. Oi. A nota 5 é a maior, né? Isso. E no meu grupo, eu acredito que eram 3 pessoas, eu coloquei as 3. Teve alguns dias que eu fui com outras pessoas, mas eram faltantes que vieram participar, então não vai, né? Uhum. O seu grupo era do 9º ano, a Ana, a Marisa e a Sandra. Isso, escrevi. Outra coisa, que eu ia falar? Então eu não sei, eu enviei, eu acredito que tenha chego aí. Uhum. Os 2 formulários já, Gisele? Sim, eu acredito que quando eu clico ali para ver a nota, né, que tem uma opção, não aparece para mim a nota, então acho que é normal ser assim, né? Não, para você não vai aparecer. Então tá bom, feito. Tá. Beijos. Oi, Silvana. Prof, eu estava esperando você colocar a lista dos nomes, eu fui respondendo, e eu escrevi o nome, mas eu estava esperando. E no automático, cliquei em enviar, não coloquei todos os nomes. Eu não consigo refazer? Refazer não, você vai ter que abrir e fazer novamente, daí vai ficar tipo 2 respostas. Será que ele deixa eu fazer de novo? Provavelmente ele vai deixar. Quando eu tentei aqui, ele disse, você já respondeu. Ele não vai deixar, então. Eu coloquei só o nome da colega que eu lembrei, e aí eu fui respondendo para daí vir no chat ali. E no automático,
enviei, depois que eu me toquei que eu não tinha, eu tinha que voltar a preencher o nome dos colegas do grupo. Não, tudo bem. Aí depois qualquer coisa eu confio, tá? Selma. Prof, é semelhante da Silvana. Eu preenchi tudo, enviei. Agora que eu retornei e fui ver, eu não coloquei o nome da Alessandra, porém ela não participou, então acho que não tem. Então não tem problema. Ela é uma cursista desistente. Ela estava só lá nos primeiros encontros, aí ela escolheu a turma tudo, mas não tem problema, tá? O prof, aquele link, aqueles 2 links que você colocou ali é a mesma coisa? É o mesmo. É o que tá tá. lá no... É a mesma coisa. Eu fui em um aqui, daí deu no mesmo, daí abriu outro, é a mesma coisa, né? É o mesmo que está lá no Classroom. Viu, mas esse aqui do autoavaliação do grupo é o mesmo link do de cima, não é? Não. Ué, Pode ver que ele é diferente. Eu abro aqui, ó. Eu vou lá, O primeiro é autoavaliação grupo e o outro é autoavaliação. Pode ver que um é bem maior que o outro. Eles parecem ser parecidos, mas um vai ter o grupo e um não. Ah, porque aparece aqui que eu já respondi, você já respondeu. Ah, então possivelmente você fez a resposta dele. Daí eu abri ele aqui agora, daí aparece o mesmo que eu respondi lá, coloquei a turma, as opções. Parece para mim a mesma. Você vai ver que um tem para colocar o nome do grupo e o outro não tem. É verdade, desculpa. Não. Que é tanta coisa. Não tem problema não, às vezes confunde. Pessoal, quem está preenchendo ainda pode ir finalizando. A prof só vai dar sequência aqui para a gente não misturar nosso tempo lá, porque senão depois a gente tem as apresentações e não dá tempo, tá? Mas quem está preenchendo pode ir finalizando. Os relatos de implementação, então. Pensando nos relatos de implementação, a gente tem aqui o pensar, o criar, o inovar, o compartilhar e o inspirar. Por que esse compartilhar é tão bom? Às vezes, a gente tem uma ideia tão legal que a gente fica com guarda para a gente, não conta para o outro. E quando o outro vê, ele fala assim, meu Deus, como eu não pensei nisso, olha que legal, olha que atividade diferente, eu vou utilizar. Por isso que esse compartilhar é tão rico, por isso que a gente fala, eu sempre falo para vocês, que os subgrupos, o que vocês conversam, a troca que vocês têm no subgrupo, às vezes é muito mais enriquecedora que até o nosso material. A troca de experiência, a troca de conteúdo, às vezes é muito mais do que o nosso próprio material. Por que a gente fala? Nem todas as escolas têm 1, 2 professores de artes, tem escola que tem um só, ou tem escolas que vocês nem encontram um outro profissional que está lá, ou até pela demanda, vocês não conseguem trocar conteúdos, trocar atividades. E aqui é o que a gente faz, é trocar atividades, é trocar isso. Então, eu falo assim, é muito enriquecedora por esse fato. Não é só tanto pelo nosso conteúdo, é o trocar atividades, é o trocar informação, é o conversar com o colega. Isso é muito enriquecedor para nós. Como foi a experiência? Agora a gente vai relatar o que produzimos nessa jornada. Apresente a sua implementação, destacando as estratégias vivenciadas com os estudantes. Esse é o momento para observarmos o compartilhamento das práticas e, a partir dessas experiências, repensarmos nossas práticas, pensando como podemos inovar em sala de aula. Pessoal, vocês terão cada um 5 minutos para apresentação. Se a prof qualquer coisa chamar assim, fulano, deu tempo, me perdoem, desculpa, eu gostaria de deixar muito todos falarem à vontade, mas o nosso tempo é corrido e é curto. Respeite o tempo, apresente aos seus colegas de formação seu relato de implementação. Todos os comentários e contribuições para os relatos compartilhados serão feitos no Padlet, que será compartilhado com toda a turma no Classroom. Eu já coloquei ele lá dentro do link da aula de vocês, lá, está lá junto com o recadinho no mural.
Eu vou apresentar o Padlet para vocês, só para vocês verem como que vocês trabalham com o Padlet, para vocês saberem. Deixa eu só compartilhar ele aqui com vocês, para vocês verem. Já compartilho no chat o link também, tá? Vou até pegar o link aqui. Aqui no chat já está o link do Padlet. Estou compartilhando ele aqui com vocês também. O que é o Padlet? O Padlet é exatamente este material aqui, ó. Ele tem o nome de vocês, a prof foi colocando conforme as apresentações. Sei que faltam alguns nomes ainda, mas eu estou completando conforme vocês estão colocando lá na lista. A Silvana apresentou. Eu quero falar para ela que eu adorei o trabalho dela, que eu gostei do trabalho dela. Podem colocar aqui, ó. Olha lá, a prof vai escrever lá. Parabéns, Silvana. Excelente trabalho. Silvana com letra maiúscula, né, professora, por favor. Olha lá, coloquei aqui publicar, ele vai ir. Mas eu quero deixar um emoji, eu quero deixar uma foto para elas. Aqui vocês podem tirar uma foto, vocês podem colocar links de sugestão, vocês podem carregar um arquivo e aqui pesquisar até uma imagem já pronta. E colocar aqui junto, tá? Silvana, quando for apresentar lá, Selma, quem for apresentar, se vocês quiserem, vocês podem compartilhar o material de vocês também aqui, ó. O colega gostou e daqui 1, 2 meses eu quero ir lá ver. Mas eu gostei tanto do trabalho do colega, cadê? Eu queria aquela coisa lá, mas agora eu não tô achando. Ele vai ficar lá disponível para vocês, as turmas são arquivadas, mas vocês podem ir lá no arquivamento e verificar que ele vai estar lá disponível todo o material. A colega que pode compartilhar por aqui, ela vai lá, acrescenta e deixa até o material dela, tá? Assim, todos. A prof deu o exemplo da Silvana, porque era o primeiro, só para vocês souberem, tá? Então, a professora vai colocar aqui só a ordem que vocês apresentam. Deixa eu só colocar aqui no chat para vocês. Essa é a ordem que vocês lá preencheram, tá? Não fui eu que preenchi, foram vocês mesmo, tá? Então, a gente dá início às nossas apresentações. Pessoal, deixa eu até colocar aqui. Eu vou colocar aqui o celular cronômetrozinho só para a gente não se perder, tá? 1, 2, pode às vezes haver ali uma diferençazinha do tempo. O prof fala 5 minutos para a gente conseguir fazer essa gestão, tá? Só para a gente não estourar nosso muito tempo lá no final. Vamos lá, então. Silvana, consegue iniciar? Oi, prof. Tá ouvindo bem? Estamos. Ok. É que o meu programa aqui é complicado. Prof. Na sequência, a Selma dela já pode ir se preparando, tá? Você consegue projetar para mim ou não? Deixa eu abrir aqui. É porque eu não tô achando. Já tá, vou achei, abrir. prof. Achou? Achei. Ok? Pode iniciar. Então, assim, prof, vou direto lá na minha prática, né? Aqui, então, eu faço parte do núcleo de Cascavel. Eu implementei nesse trimestre numa escola bem diferente da primeira, quando eu fiz um trabalho, ficou até mais interessante. Mas, assim, foi um desafio para mim, justamente por ser uma turma bem complicada. Ela é uma turma pequena, porém com bastante dificuldade. Então, foi bem desafiador, por mais simples que ficou os trabalhos, tá? Que não ficou bem da forma que eu queria, pelo nosso tempo também na escola. Eu peguei alguns feriados e também complicou. Eu trabalhei a cultura maker. Não era bem, eu queria o outro, mas não daria tempo de eu trabalhar. Então, acabei ficando com cultura maker. Até iniciei na escola o outro, depois que você falou, explicou pra gente, que eu nunca tinha trabalhado rotação por estação, e achei mais interessante, mais legal. Depois fiquei pensando, nossa, poderia ter sido esse, mas não daria tempo, pelos feriados e pelo tempo que eu tinha as aulas na escola. Então, como que foi?
Eu comecei falando sobre arquitetura e urbanismo, que era o conteúdo nosso, né? Eu iniciei comentando com eles sobre o que seria arquitetura, como, por exemplo, planejar uma arquitetura. Puxei várias imagens, onde a gente iniciou desde falando da pré-história, para que serve. Me surpreendeu, assim, no primeiro momento, eles não saberem o que era uma arquitetura. Eu primeiro perguntei, eles são uma turma, assim, para mim, esse ano que eu estou com eles. E alguns falaram assim, olha só o que surgiu de resposta. A arquitetura vem de ar. Então, assim, vinham umas coisas, assim, meio nada a ver e tal. E aí foi desenrolando, eles foram entendendo. Porém, eu iniciei explicando sobre, trouxe o conteúdo do RSO, que estava pronto lá. Junto com isso, fomos buscar, por exemplo, no Google arquiteturas, tipo arquiteturas gregas, japonesas, as pirâmides egípcias. Eles foram, por exemplo, no Teatro de Epidauro, deram aquela passeada virtual. Após comentar, eu deixava eles falar muito, o que eles achavam daquela arquitetura, das arquiteturas antigas. Isso aconteceu em torno de 2 a 3 aulas. Essa parte mais teórica, de apreciação. Aí eu levei fotos da minha cidade, por exemplo, da igreja antiga, que aqui tem um site onde tem um professor que ele mantém um arquivo de fotos de Guaraniaçu, trabalhando mesmo essa questão da evolução da cidade e das construções. Então, eles não tinham noção de alguns lugares da minha cidade, porque eles nunca viram as fotos. E eu mostrei da igreja, que era uma arquitetura bem gótica, sabe? Uma arquitetura com aquelas torres pontiagudas. E era uma igreja, ela foi construída toda em madeira, mas ela trazia essa arquitetura gótica mesmo para o formato dela. E aí mostrei hoje como que está a nossa igreja, que ela está diferente, está mais moderna. Enfim, eles passearam por várias arquiteturas da nossa cidade. Uma das propostas que, durante o trabalho nosso em grupo, no subgrupo, as meninas citaram que já tinham trabalhado, por exemplo, os portais das cidades. Eu nunca tinha trabalhado, eu nunca tinha pensado dessa forma. Geralmente, quando eu trabalhava arquitetura, eu trabalhava as maquetes. E aí eu achei, assim, legal, nunca tinha pensado no portal que as cidades têm. E Guaraniaçu, por exemplo, não tem. Ela tem uma entradinha dela, assim, mas é muito simples, uma placa indicando que ali é a cidade de Guaraniaçu. Aí foi a proposta que eu, no primeiro momento, eu não estava muito afim, mas depois achei interessante fazer. Aí eles fizeram um projeto no caderno, um desenho, onde eles tinham que criar esse portal para a cidade sem copiar. Foi bem difícil, porque eles queriam ir na internet, eles queriam pesquisar outros portais de cidades que já estão prontos. Alguns foram, porque não conseguiu desenvolver. Eles têm uma dificuldade muito grande nessa questão da criatividade. Eu percebo isso, eles perderam... Prof, posso buscar uma inspiração? Não é inspiração, só que eles copiam tudo. Aí eles fizeram um projetinho nas folhas, eu não consegui registrar todos, porque quando eu fui tirar foto, alguns tinham consumido o papel, para você ter ideia como eles são complicados e desorganizados no sentido de armazenar o material. E eles têm armário na sala e tal. Eu consegui fotografar só o projetinho desse, que no primeiro momento era uma coisa, e o que saiu foi outra, mas eu vou explicar rapidinho aqui. Aqui eles confeccionando, senão vai estourar meu tempo. O material usado eu coloquei aqui, que foi papelão e madeira. A gente falou bastante, junto com o professor de ciências, ele trabalhou também essa questão do material reciclado. Porque eu disse para ele que tinha que ser um trabalho onde a gente se utilizasse de materiais assim que vai para o lixo, que a gente pudesse resgatar esse material, mas que ele não virasse depois do trabalho pronto também um outro lixo que ficasse pior ainda, né? E voltasse lá para a natureza. O professor de ciência trabalhou junto comigo, mas daí ele abordou
na disciplina dele, mas também falando dessa reciclagem. Eles têm consciência, foi interessante as falas deles nessa questão de preservar o meio ambiente. Eles têm consciência e muitos deles fazem trabalhos artesanais com material, principalmente plástico. Aqui nesse trabalho que eu estou passando o mouse, foi usado papelão, madeira, arame, plástico e tinta guache. O plástico ele está nesse trançado que está aqui na lateral do portal, que as meninas criaram. Ela me explicou que a mãe dela se utiliza desse plástico, que ela pega no lixo para fazer chapéu, trançar chapéu e também trançar o assento de cadeira, sabe? Em lugar de palha, ela utiliza o plástico. Guarani é uma região que tem bastante indígenas já, né? Isso, aqui na minha região, sim. Inclusive falei sobre a cidade de Guaraniaçu, o significado, né? Guarani, que vem de guerreiro, de homem forte, e aí, Açu, que seria do Rio Iguaçu. E aí juntou, é um nome indígena, tanto que eu mostrei para eles a arquitetura daqui do nosso centro cultural, ela foi projetada por um arquiteto onde ele fez um cocar. E ele é muito bonito, né? E todos os alunos conhecem. Bem interessante a arquitetura desse centro cultural da minha cidade. Aqui do lado foi utilizado só madeira e arame, principalmente. Deixa eu ver se tem mais um. E aqui o menino só utilizou o papelão. Não utilizou muito materiais diferentes, né? E a tinta guache ali. E o cano de PVC. Isso mesmo. E seria isso, prof. Não sei se quer que eu fale mais alguma coisa. Não, eu acho que é isso. Parabéns, Silvana. Selma, pode prosseguir. Não esqueça dos Padlet. Vou pôr o link aqui novamente. Opa. Boa noite. Eu trabalhei com o 7º ano, no grupo de 7º ano, e nós escolhemos trabalhar a xilografura na confecção da literatura de cordel. Aí está aqui 7 anos, eu sou do núcleo de Cornélio, na cidade de Cornélio, e desenvolvi com o 3º colégio da Polícia Militar. A metodologia foi estudo de texto, discussão em grupos, aulas expositivas, apreciação de vídeos e imagens pelas mídias disponíveis, depois a produção em grupo e a exposição dos trabalhos realizados. Aqui estão as habilidades da BNCC, os conteúdos do RCC que eu trabalhei na aula teórica, né? A avaliação foi por meio da participação, interesse e envolvimento dos alunos, a pesquisa e a produção dos poemas, a produção da isogravura, a montagem do livreto de cordel, a organização e a instalação do varal com a literatura de cordel. A metodologia é a cultura make, do qual a gente discutiu aqui no grupo de formadores. Então, no grupo, nós já discutimos as possibilidades de aplicar a cultura maker, e daí, juntos, nós escolhemos a técnica da isogravura e o material, porque tem que trabalhar a sustentabilidade, a colaboratividade, a criatividade, o pensamento crítico acerca da sustentabilidade, e depois a escalabilidade. O nome é complicado mesmo, hein, prof? Eu não conhecia realmente essa metodologia ativa. Então, daí, como material para trabalhar a sustentabilidade, nós escolhemos, aqui no grupo de formadores, trabalhar sacos de papel, aquele pardo de padaria, e a bandeja de isopor, porque é um material fácil para a criança conseguir, né? Porque eles têm acesso à padaria, e as mães vão no mercado, têm acesso à bandejinha de isopor também.
Daí que estou explicando das aulas ministradas, vamos mudar aqui, pular para a cultura make. Daí tá, os livretos confeccionados pelos alunos, eles, dentro da escabilidade, que nós discutimos em grupo, que depois poderia ser xerocado e distribuído na comunidade escolar local, só que não deu tempo de fazer isso. Daí, na outra semana, eu dividi os alunos em equipes para produzir. Então, a princípio, aqui no grupo de formadores, nós discutimos para envolver o trabalho interdisciplinar com a disciplina de português. Ela trabalharia os poemas e nós entraríamos com a parte artística. Só que lá na prática não deu, devido prova Paraná, provinha, tantas provas externas, né? E coincidindo com a avaliação da primeira parcial, e arte ser só 2 aulas, né? Não vai ter horário, então eu mesma trabalhei com os alunos, pedi para eles estarem pesquisando poemas, dando preferência para os nordestinos, mas eles poderiam também estar criando, porque eu tive criações, que eles mesmos produziram o poeminha deles. Vamos ver aqui. E daí, com o trabalho em grupo, cumpriu-se os elementos da colaboratividade e da criatividade também, porque o aluno teve que ser criativo, né? Daí, na última atividade da cultura make, que é a escabilidade, como eu não trabalhei o xerox, nós fizemos a exposição, que também conta porque acabou sendo reproduzido, no meu entender isso, né, prof? Uhum. Tá, que eu estou falando que a etapa não foi realizada a produção em escala do livreto, né? Mas tornou-se replicável a leitura e a apreciação coletiva, disponibilizada para a comunidade escolar, onde os alunos de diferentes turmas, os professores gostaram muito, principalmente os de português, pais e funcionários. Então, eles tiveram a oportunidade de desfrutar das leituras dos alunos. Os objetivos foram atingidos devido à participação e interesse dos alunos. Eles demonstraram compreensão, solidariedade um com o outro, respeito, a colaboração ao estarem juntos, além do capricho da própria confecção dos livrinhos. Isso mesmo. Então, Parabéns. Aqui, ó, o material, né, o saquinho pardo, nossa. A princípio eu tinha achado que tinha ficado horrível, justamente por ser uma cor, mas depois as professoras de português até pediram emprestado para levar em outras escolas, para mostrar. Falei, bom, então não ficou tão mal assim. Então, aqui eles estão trabalhando, né? Que eles recortaram saquinhos. É claro que tem muitos. Eu levei extra, né? Parabéns, Selma, isso mesmo. Aqui, ó, o livrinho. Ai, que bonitinho, olha esse varalzinho. Daí que os alunos das outras turmas apreciando. E aqui estão alunos lendo os poemas. Aí seria isso. Isso mesmo, parabéns. Excelente trabalho. Roberta, pode prosseguir. Prof, não consigo abrir o meu slide. Você não está conseguindo? Deixa a prof já procurar o seu aqui. Eu não estou conseguindo acessar, porque eu estou num coisa e não estou conseguindo abrir o Google. No Classroom. Só no celular. Estou com ele aberto, mas não tem como... Já vou compartilhar aqui com vocês. Bom, meu trabalho foi bem parecido com o da Selma, porque a gente estava no mesmo grupo de 7º ano. Também sobre gravura, né? Literatura de cordel. Então, já vou falando, tá, prof? Pode ir falando, a prof já vai ali. Fiz nos 7º anos A e C, que são as turmas que eu tenho nessa escola, lá em Colombo. Município de Colombo, região, área metropolitana norte, né? O núcleo que eu atuo. Fiz com o 7º A e com o 7º C, a mesma técnica, né? A gravura em isopor, isogravura.
A metodologia foi Cultura Maker também, que eu achei, assim, ela, nesse finalzinho de ano, mais tranquila de trabalhar. A outra metodologia eu achei bem interessante, mas ela demanda um pouquinho mais de tempo e planejamento. Então, eu acredito que eu possa utilizar ela no começo do ano, né? Que eu acho que é mais tranquilo. Então, eu usei a Cultura Maker mesmo. Então, eu utilizei 2 aulas para fazer a implementação. Na primeira aula, eu utilizei o material disponível no RCO, a aula 40, literatura de cordel, né? Então, nós trabalhamos ali o que o material da RCO traz, expliquei o que é literatura de cordel, lemos ali os exemplos, e foi solicitado para os alunos, né, que eles trouxessem para a próxima aula uma bandejinha de isopor que eles tivessem em casa, né, já usado, lavadinho, de verdura, enfim, do que fosse que eles tivessem, e um poema, uma letra de música para a gente poder fazer o cordel. Então, isso eles tinham como tarefa de casa, trazer de casa. A segunda aula daí eu também utilizei um vídeo do YouTube como que se faz o passo a passo da isogravura, né? Coloquei uma professora explicando, mostrando, e eles já sabiam mais ou menos o que seria feito na prática, né? Aí na segunda aula, eles trouxeram material, tá ali o materialzinho que eles trouxeram, alguns trouxeram de marmita, outros trouxeram de bandejinha, de o que eles tinham, eles trouxeram. Bastante alunos, assim, participaram, né? Eu acho que foi a minoria que não trouxe, foi 2 ou 3 ou 4, fiquei até surpresa. E daí nós, então, fizemos o passo de passar, né, para o sulfite, eu usei sulfite mesmo, disponível na escola, dobramos ao meio o livrinho, eles transcreveram o poema ou a letra da música que eles tinham pesquisado, e daí foram para o desenho no isopor. Fizeram um desenho, aí eu disponibilizei uma mesa, né, no centro da sala ali, com a tinta, com o pincel, e conforme eles iam terminando, eles iam fazendo a sua impressão. E daí, nessa parte, assim, houve cooperação também entre eles, um ajudou o outro, eles deram umas dicas bacanas, não passa tanta tinta, senão borra, não passa no suco, senão também ele não imprime direito, então eles foram pegando a manha e foram ali colaborando um com os outros, assim, aí tiveram uns que queriam fazer mais de uma impressão, imprimir do colega, aí já vira meio que uma descontração deles, né? E eu fiquei ali só na supervisão, só no acompanhando os alunos. Ali nas evidências, ó, prof, dá para ver eles trabalhando ali. Eles E passando. daí, e daí nós finalizamos a aula também fazendo a exposição, né? Aqui são os resultados, olha que bonitinhos. Aí nós fizemos no corredor da escola a exposição dos trabalhinhos, né? São 2 sétimos, sétimo A e sétimo C. E foi uma atividade bem interessante, eles gostaram bastante. Eu gostei muito da prática, acho que tudo foi desenvolvido de acordo com o programado, e achei que foi bem bacana. Gostei da metodologia, prof. É isso. Isso mesmo, parabéns, Roberta. Muito bem. Sandra? Oi, gente, boa tarde. Vou tentar aqui, tá? Porque eu tô no Tá. note que não é meu, deixa eu Deixa eu tentar me só achar. 2 segundinhos. Enquanto a Sandra vai apresentando ali, a professora vai ligar a luz aqui. Tá bom. Tá aparecendo aí, pessoal? Tá ficando meio escuro. Tá dando para ver, professora? Tá sim. Beleza. Bom, gente, eu sou de Foz do Iguaçu. Eu escolhi a maluquice da rotação por estações. Gente, vocês não têm noção do trabalho que deu. Como a colega tinha falado, foi bem gratificante, mas ao mesmo tempo foi muita coisa. Eu tive que fazer muita coisa. Então é bem legal, os alunos gostaram, mas é muito trabalho. Vou passando aqui, vou falar. Eu apliquei como nono ano, nono C, como a gente estava falando sobre a Semana da Arte Moderna, né? Na aula 37, 38, a gente já tinha falado sobre o assunto e eu não tinha feito ainda a parte de atividades. Aí, como surgiu a aula com a professora, eu falei, vou aproveitar, né, esse conteúdo que eu ainda estou trabalhando
Aí eles já tinham conhecimento, a gente já tinha falado, já tinha lido poemas, já tinha visto os artistas, e eu sou apaixonada pela Tarsila. Então, eu resolvi escolher ela e o Oswald de Andrade, porque eu queria colocar uma poesia no meio da atividade que eu tinha pensado. Eu peguei 6 estações. Aí eu. Sim. 6. Aí eu pensei, uma foi o Educatron, que eu fiz a atividade do Word Hall lá, não sei se é assim que fala, mas o Word Hall, né? Aí eu fiz outra, as obras da Tarsila, e deixa eu ver se está aqui. O Educatron com tablet, imagens da artista, celular e outra. Nossa, sumiu aí, gente? Ah, tá, apareceu de novo. Desculpa, sumiu aqui tudo, agora voltou. Então, eu fiz o Educatron, tablet, fiz um quebra-cabeça gigante, fiz 6 quebra-cabeças menores, a imagem da poesia do Oswald de Andrade, que eu cortei em partes, eles tinham que procurar. Eu dividi em grupo de 5 grupos de 6 e um grupo com 5 alunos, né? E a sala foi dividida em estações, que é o que eu falei já, né? O Wordwall, o quebra-cabeça da Tarsila, a poesia do Oswald de Andrade. Eu usei o Bing Image Creator Disney, da Pixar, que são as obras. Então, eles tinham que descrever a obra. Eu coloquei 6 obras na mesa. Cada aluno teria que descrever essa obra e a inteligência artificial recriou. Depois vocês vão ver o resultado. Foi bem legal, só que depois eu vou colocar também as críticas, né? Que foi bem difícil, porque a internet é bem ruim, os alunos ficaram bem frustrados. Eu já tinha testado antes, eu tinha provado tudo, estava tudo certo. Como fazer, como entrar, eles tinham que colocar as senhas deles e tal. Mas aí chegou na hora, não tinha, daí a hora que eles estavam na metade da imagem, sumia tudo, tinha que começar. E a gente tinha tempo, né? Que não podia passar, porque eu tinha colocado acho que 5 minutos ou 6, não lembro, para cada estação, para todos poderem participar de todas. Mas a hora que chegava na do tablet foi aquele horror, não conseguia, mas depois ainda saiu. Eu não estou conseguindo passar, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Eu não estou conseguindo passar, professora, não sei por quê. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Que estranho. Eu queria colocar as imagens. Eu acho que você precisa descer. Não está indo. Agora foi. Agora. Eu falei, agora foi. Tá, então deu para vocês verem, né? Eu fiz uma Word Hall, que era lá na televisão. O outro era recortar, colar e montar as obras da Tarsila. Aí a poesia do Oswald de Andrade eu recortei em acho que 6 ou 7 partes. Eles tinham que montar a poesia, descobrir de quem era e o nome da poesia. Aí a descrição lá no tablet, o caça-palavras, também da Semana da Arte Moderna, e o quebra-cabeça, que foi feito anteriormente, que era um quebra-cabeça gigante. Aí eu já falei, né, que foi dividido. O que foi legal foi que eu escolhi bem antes, né, uma semana antes, o líder do grupo e o vice-líder. O líder ia ficar responsável por tirar as fotos e o vice-líder computar o tempo, porque senão a gente não ia ter tempo hábil, né, para terminar todas as. E a gente fica louca, né, que daí dava problema, a tesoura não funcionava, não tinha tesoura para todos, porque alguém tinha levado a tesoura, então era todas essas coisas que vocês sabem, né? Era uma sala de aula e a gente sabe como que é, nada sai assim como a gente planeja, sempre tem as coisas diferentes. Então, aqui está uma das atividades, né? Eu não preparei no Wordwall, eu só tinha pesquisado antes para ver se tinha alguma coisa da Semana da Arte Moderna, e tinha muita coisa, tinha quebra-cabeça, tinha perguntas e respostas, tinha muita coisa. Então, eles ficavam, como alguns grupos ficaram meio atrapalhados ou terminavam mais rápido, como estava lá na Semana da Arte Moderna, eles iam fazendo. E foi bem legal por isso, que aí o grupo, enquanto fazia, e os outros iam fazendo as atividades deles. Aqui mais umas fotos deles fazendo, ó,
tem o jogo do come-come, pergunta e resposta, quebra-cabeça, e foi bem legal que daí todos participavam, iam procurando a resposta no celular. Essa do Educatron foi bem legal. Aqui é o quebra-cabeça, que eles tinham desenhado anteriormente, a parte de trás, só que eles tinham feito com parte redonda, ficou bem difícil. Daí, na hora, como estava muito apurado, eu falei para eles, corta reto e esquece da parte redonda, senão eles iam ficar só recortando, não ia dar tempo de montar. Aí, como eram 6 pessoas, cada um cortou uma parte, montaram, pesquisaram o nome da obra e deixaram montada. Eram 6 obras, tá? Como eram 6 grupos, só que não deu para fazer as 6, porque o tempo lá, como eu já disse, né, lá nos tablets, não deu certo. Aqui está a poesia que eu cortei anteriormente também, tudo eles ajudaram, tá? Essas coisas que eu preparei antes, eu fiz na minha hora atividade, só que eles também me ajudavam, porque senão sozinha eu não ia dar conta. Aí o poema eu colocava no envelopinho, cada grupo que ia lá, eles iam montando e tentando descobrir o nome do autor. Aqui é o famoso tablet, que eles iam tentando, né? Não sei se vocês já trabalharam lá com essa inteligência artificial. Quanto mais detalhes você dá, mais a obra vai ficando parecida. Só que, tá vendo essa torre aí? Eles não conseguiram terminar, porque eles falaram a torre, que é aquela obra da Tarsila que tem a torre, mas não conseguiam dar o resto, porque aí Os comandos. A internet caía ou aconteceu alguma coisa. Mas eu vou mostrar, ficou algumas coisas legais. Aí nessa mesa eu tinha 6 obras também, que no caso era para ser 6 pessoas, ele não deu, acabaram fazendo em dupla ou não acabaram nem fazendo, porque não deu certo. A internet não colaborou. Aí então aqui, ó, tá a obra da Tarsila embaixo que eles requintaram, ó. Tava ficando legal, né? Só que não deu para terminar. Essa aqui também não foi concluída. Essa daqui eu achei bem legal, a do Abapuru. Então, primeiro eles falaram, né, descreveram certinho, só não falaram de que lado que a pessoa estava. E também, primeiro, não tinham falado se estava descalço ou não. Aí apareceu com a bota, só que não deu tempo de arrumar. Então, ó, vocês estão vendo aqui, sentada no chão verde, pé e mão grande. Então, o legal dessa inteligência artificial aí é que você pode ir mudando, e aí vai mudando e vai melhorando. Só que não deu tempo de melhorar, foi ficando do jeito que está. Essa aqui, ó, ficou bonitinha, mas também não deu tempo de acabar. Acho que a melhorzinha foram essas daqui, ó. Aqui é o caça-palavras, que era um só para todos procurarem, né? E essa foi legal, eles se empenharam bastante. Foi bem legal essa. E aqui é o quebra-cabeça gigante. Eu desenhei as 2 obras da Tarsila em 2 cartolinas. Então, eu fiz a obra bem grande. Eles pintaram antes deles fazerem isso, recortaram, e aí chegou no dia para montar, faltou uma peça. Algum aluno errou, sei lá, e perderam a pecinha. Uhum. E essa aqui eu vou ficar devendo a foto montada toda, porque eu esqueci de tirar. Eu só deixei na mesa. Eu deixei na mesa, eles montaram, só que aí quando eu fui colar no papel, eu esqueci de tirar foto. Excelente trabalho, parabéns, Sandra. A professora vai te interromper por conta do nosso tempo. Passei do meu tempo, desculpa, gente. Parabéns, excelente trabalho, coragem de iniciar já com 6 estações, mas você vai ver assim que o mais difícil é até o quanto eles se organizarem. Se hoje você for trabalhar com estação novamente, você vai ver como ela fica mais tranquila, porque eles já têm isso. Então, as primeiras vezes, a gente tem até colegas minhas relatam, meu Deus, isso é impossível. As primeiras vezes é muito difícil mesmo, porque os alunos não sabem, eles não têm. Mas eles mesmos vão sabendo, eles mesmos vão se organizando e vai se tornando mais leve. Eu não sei de onde que eu tirei 6, que para mim tinha que ser 6, por isso que eu fiquei louca fazendo 6 coisas. Você podia ter feito 3, facilitaria. Mas é que você já iniciou com um monte, então você já sabe que eles dão conta. Hoje, digamos, hoje você fosse fazer, já se tornaria bem mais leve, bem mais tranquilo. Com certeza. Parabéns, Sandra. Obrigada. Kathleen.
Boa noite. Bom, eu vou compartilhando aqui com vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar aqui o meu. Aqui, acho que é esse. Aqui. Esse é o relato da minha implementação. Eu fiquei no grupo do 6º ano. Eu apliquei a minha implementação com um sexto. Eu trabalho numa escola que tem 3 6º anos. E eu fiz com eles. É uma escola em tempo integral, né? Então eles ficam o dia todo. Eu sou a única professora de artes lá, então eu passo em todas as turmas, né? E eu fiz, e infelizmente nesse dia, né, aqui na minha cidade, eu pertenço ao núcleo de Vaiporã, a gente passou por uma semana muito chuvosa. E nesse dia foram poucos alunos, então eu tive que diminuir um pouco as estações, né? Eu tinha montado 4 estações e no dia que eu fui fazer, eu apliquei somente 3, porque eu não tinha um número grande de alunos para fazer essas 4 rotação, que eu escolhi a estação por rotação ali, certo? Deixa eu ir passando aqui para vocês. Aqui estão os objetivos que eu fiz com eles, né, que era o que era a cultura africana, né? Então, a riqueza, a diversidade, a influência da cultura, essas habilidades de apreciação sobre essas obras que a gente tem e essa valorização da cultura por conta da tradição também, né? E a estimulação da criatividade deles, né? Na parte artística, inspirando nas obras africanas ali. Daí, a princípio, com a turma, eu fiz uma roda de conversa. Como estavam poucos alunos no dia, eu pude conversar com eles, perguntando o que eles conheciam dessa cultura africana. Quando a gente fala cultura africana, o que remetia a eles, o que vinham à mente, né? Muitos citaram a capoeira, né? Os cordéis, como as meninas do 7º ano já apresentaram aí, alguns comentaram sobre os cordéis, as máscaras, né? Falaram de algumas comidas típicas. Então, eles tinham, assim, uma noção, né? Eu pude constatar que eles conheciam, e após o relato deles, eu expliquei como funcionaria as atividades ali e como seria, dividi a turma em grupo e fiz as três estações com eles, né? Aqui está detalhado, né? Primeira estação eu fiz sobre a cultura, sobre uma lenda africana, né? Com eles, onde eu deixei eles pesquisarem, né? Foi levado os tablets para a sala e eles pesquisaram as lendas. Daí tinha a lenda do sapo e a cobra, alguns fizeram lenda dos tambores africanos, a lenda da galinha da Angola, e a lenda da girafa e o rinoceronte também. Eles comentaram, né, sobre as pesquisas e foram essas. Depois, no decorrer, eles tinham que fazer o quê? Pesquisar essa lenda ali, né, dentro de um tempo, e fazer o desenho, fazer a confecção do desenho sobre o que eles tinham entendido sobre aquela lenda, né, como se fosse uma explicação ali de forma de um desenho representando essa lenda. Depois, na segunda estação, eu coloquei um videozinho explicando a origem das máscaras africanas, né? Eu já havia trabalhado com eles as máscaras, a gente já vinha comentando sobre a cultura africana anteriormente, e eu pedi para eles assistirem um videozinho explicando e falando, né, sobre os ritos, que são das tradições, que é uma representação artística, né, que traz alguns seres míticos, né, ou ainda, né, as forças da natureza, né, com os antepassados, né, que permite o contato desse mundo que a gente vive com o mundo espiritual ali. E eles tinham que escolher uma máscara e confeccionar. A gente utilizou papelão, tinta, lápis e eles confeccionaram. E eu achei muito interessante que um ajudava o outro, o papelão era bem duro para recorte, e eles mesmo iam cortando, iam ajudando ali, e eu ia cuidando do tempo para eles, né, para não exceder, porque a gente não tinha muito tempo ali. Eu
eu utilizei 2 aulas minhas para fazer a implementação com eles, e eles foram fazendo e um foi ajudando o outro ali. Depois, na última estação, depois que foi feita a máscara, a gente fez um quiz. Eu também fiz, como a nossa colega anterior ali, eu pesquisei um quiz sobre as culturas africanas no WordWall, e a gente foi fazendo ali, eles ficaram apreensivos, porque depois sai a nota ali, né? E eles foram fazendo, não foi feito em grupo, daí cada um pegou um tablet, foi feito individual ali, mas depois eu somei a nota, né, do grupo para ver qual grupo tinha ganhado ali, para depois eu falei que depois teria uma premiação. Até essa semana eu tenho que, na semana que vem, fazer uma premiação com eles, do grupo que foi o vencedor. O que eu pude perceber ali? Eles tiveram respeito, criatividade, agilidade, a colaboratividade e o trabalho em equipe. Claro, houve algumas falhas, igual eu falei, sim, porque eu queria fazer 4 estações com eles a princípio. Infelizmente, no dia, não pude. Mas, no demais, deu tudo certo, né? E eles gostaram, né? Eles falaram que porque cada conteúdo a gente não fazia assim. Em vez de fazer a avaliação, eles queriam fazer um combinado comigo para a gente fazer somente esses trabalhos, fazer essa rotação por estação e eu avaliar eles dessa forma, em grupo ali. Eu falei que eu ia rever e quem sabe para o próximo ano eu implantaria para eles assim mais atividades desse jeito. Parabéns, Kathleen, isso mesmo. A gente, eu falo assim, às vezes nós temos um pré-receio de trabalhar que não vai dar certo. Às vezes é mais difícil do que a gente imaginou na sala. Às vezes aquilo se torna tão leve, tão fácil que o receio era até nosso. Parabéns. Obrigada. Juliana? É muito difícil para você abrir aí para mim, prof? Não, já. Só prof localizar aqui. Já estou compartilhando aqui, um segundinho. Analisar qual que é o seu, para prof não abrir o errado. Esse aqui. Isso mesmo. Tá apresentando para vocês? Tá. Então, eu também fiz a ideia lá do portal. Eu já havia feito essa atividade em outros anos, com os alunos do 8º ano. No entanto, eu fazia só a parte do projeto, parte do desenho. E aí, este ano, eu resolvi, então, fazer a parte da maquete também, dessa montagem. Portanto, a metodologia que eu escolhi, então, foi a Cultura Maker. Primeiramente, eu fiz uma explicação teórica sobre a arquitetura. Até destaquei aqui algumas, falei sobre a arquitetura grega e romana, a arquitetura gótica e a arquitetura moderna. Então, fui trabalhando através de imagens e também a explicação. Aí depois, nós demos início, então, à proposta. Justamente, eu não lembro quem que era que apresentou primeiro lá, que falou que eles têm o costume de pesquisar na internet, né, modelos prontos, e esse eu vejo que é um problema que eu enfrento também em várias atividades, e por isso que dessa vez eu selecionei vários objetos de uso ali escolar, que é essa imagem do meio, e eu deixei eles sobre a mesa ali, no caso do professor. E aí eles tinham que fazer um portal que ficaria, né, teoricamente, na frente da escola, seria um portal ali para o colégio, como se fosse uma entrada para o colégio, e esse portal teria que ser inspirado em algum objeto escolar. Então, por isso que eu levei vários, aí eles puderam manusear e começar o projeto inspirado neles. E aí depois, utilizando os materiais também recicláveis, né? Claro que usaram também ali papel colorido, mas a base foi o material reciclável. Eles começaram, então, a montagem desse portal.
e aí os resultados. Então, nesse aqui a inspiração foi um lápis e aquelas borrachas que mentem que apaga a caneta, né? Mas que na verdade não apaga. Eles usaram caixinhas, rolinhos de papel e palitos. O próximo, a inspiração foi uma agenda escolar e também os lápis. Eles usaram então uma capa de agenda, lápis e papelão. O terceiro, a inspiração foi um tabuleiro de xadrez, e eles usaram basicamente papelão. O outro, a inspiração foi um tubo de cola, que eles falaram que ficou parecendo uma igreja, só colocar a cruz em cima. E eles usaram também só papelão. O próximo foi um fone de ouvido. E, na verdade, quando eu achei que até, porque essa menina, ela tinha feito, na verdade, com esse grupo da cola. Só que eu acho que ela não gostou do trabalho, ela quis fazer outro em casa sozinha. E aí ela chegou com com esse fone, e eu achei que era um fone de verdade, porque era muito parecido. E a parte ali do ouvido eram 2 tampinhas de pote de Nescafé. Então ela juntou ali e fez a parte. Achei bem, bem criativo, assim. E é isso, aqui eu expliquei um pouquinho, né, sobre os pilares ali da cultura maker. Realmente, pela foto, parece um fone. E não era. Quando eu olhei assim, eu falei, nossa, mas ela pegou um fone pronto, né? Aí depois eu fui ver e estava escrito, né, nesse café. Eu falei, criativo. Aqui eu expliquei um pouquinho, né, como que eu trabalhei a cultura maker. Pilares. Aqui 2 depoimentos. A sala, né, ficou uma bagunça, como todos podem imaginar. Mas é uma escola também que entende bastante essa questão, né? Desculpa. Bagunça. É bem curtinho esse vídeo, na verdade, porque só tem uma ideia do que E acho que é isso, prof. Parabéns, Juliana. Muito bom, excelente trabalho. A Janaíne. Oi, prof. Boa noite, povo. Oi, boa noite. Consigo sim, só um segundinho. Deixa só a prof lá no material. Tá bom. Deixa eu só fechar esses outros, senão a prof vai confundir e vai começar a passar dos colegas. Janaíne, Tá bom. só um segundinho. Já estou apresentando lá para você. Tá, então eu vou começar, tá? Então, eu sou a professora Janaíne, eu trabalho na Balsa também, Balsa Nova, trabalho com a Ju, que acabou de apresentar, nesse colégio, né? Então, eu também trabalhei Cultura Maker, e eu trabalhei com o 8º ano, que é o 8º A, e a gente trabalhou cultura africana, então a gente trabalhou dia 20 de novembro, que estava próximo, né? Então, a gente conversou um pouquinho sobre a importância do dia 20 de novembro, né, para eles se conscientizarem sobre a data, e a gente também falou um pouquinho da importância da reciclagem, porque seria o material que a gente ia utilizar, e pode passar para você quiser. E aí a gente falou, né, e aí eu falei para eles que a gente ia trabalhar, então, trabalhando o Dia da Consciência Negra, a gente ia fazer um trabalho para exposição, né, e a ideia era fazer bonecas artesanais, trabalhando papel, né? Papel, livros didáticos velhos, então, que estavam jogados lá, que iam ser mandados para reciclagem, então a gente ia pegar esses livros didáticos e ia trabalhar com ele. Então, a gente começou a fazer canudos, igual, não sei se vocês já viram, né? Eu acredito que vocês já viram, canudos feitos com jornal. E aí a gente fez com as páginas dos livros, então a gente pegou os livros, cortou e fez os canudos, aí tem as fotos dos alunos fazendo esses canudos, para confeccionar as bonecas artesanais. Então, uma aula foi só fazendo canudo, então eles fizeram muitos canudos primeiro, e daí na próxima aula eles começaram a confeccionar essas bonecas, então eu fiz uma antes para mostrar mais ou menos para eles como fazia,
A base dela, então, é o canudo mesmo, né? A gente usou o papel feito em canudo. E aí começa a partir dos braços e os braços vai fazendo o ombrinho e depois vai fazendo a saia. Até tem uma foto anterior, uma menina que usou uma garrafa, ali conseguem ver, acho que a primeira foto ela tá com uma garrafa de vidro mesmo, né? A gente tava tomando cuidado, tudo. E ela quis fazer para a saia ficar bem grande, né? E essa boneca ela ficar maior. Então eles confeccionaram, usaram cola quente para colar, né? Os canudos e conseguir que ficasse no lugar, né? E aí, não tem muitas fotos, na verdade, porque a gente tem que ajudar o tempo inteiro ajudando, e eles precisam da gente, né? E perguntando como que faz, e os próximos passos. Então, foi um trabalho que ele demorou um pouquinho para ser feito, porque para colar, para fazer todo o trabalho, e depois para pintar, ele demorou. Então, porque tinha que cobrir a escrita, né, do papel. Mas no final eu achei que foi um trabalho bem gratificante, porque ficou legal. Quer colocar o vídeo? É bem curtinho também. Pode colocar. Ai, ele não tá querendo abrir. Não vai abrir? Vamos ver se ele abre aqui em outra tela. Deixa eu só compartilhar outra tela aqui, que ele abriu, mas abriu em outra tela. Tá. O vídeo é bem curtinho, só ia mostrar elas prontas, as bonecas. E aí foi usado tecido também. Então foi usado tecido para fazer a roupinha, né? A parte de cima da roupa, a parte de baixo foi com tinta mesmo. E aí foi pedido para os alunos levarem porções pequenas de arroz, feijão, milho, daí foi colocado na cesta das mulheres ali, para representar o alimento mesmo. E esse é o trabalho. Aí o depoimento das alunas, mas na verdade elas fizeram errado, só que daí eu coloquei do mesmo jeito, que na verdade elas estão falando mais do dia da consciência negra, né, a importância, do que do trabalho em si. Mas eu coloquei do mesmo jeito. E o feedback foi da Ju, a prof, que tá no grupo. Que legal. Ela tá falando que no começo, na verdade, a gente achou que não ia dar certo, porque a gente conhece aluno, né? Aluno é uma dificuldade, né, para começar a fazer um trabalho, mas aí eles se interessaram bastante no final, tanto que tem uns alunos que não estão no Se Liga e eles estão pedindo para fazer mais boneca, porque eles querem fazer, porque eles gostaram. E aí teve alguns professores, essas bonecas já saiu, né? Ficou uma semana em exposição, e os professores levaram embora. Cada uma quis levar um e levar embora para casa das professoras. É isso, professor. Isso mesmo, parabéns. Excelente trabalho. A Cineide. Pessoal, só um pouquinho antes da Cineide começar. Pessoal, eu vou deixar a Cineide apresentar e a Márcia e a Aparecida vai ter que ficar para a semana que vem por conta do nosso tempo, que na semana que vem nós estamos com um número menor e a gente tem mais tempo, tá? Porque senão nós vamos estourar. Prof, semana que vem eu não vou poder participar da aula. Eu tenho uma formatura. Você consegue apresentar na semana que vem, Cineide? Consigo. Posso trocar? Se a prof quiser trocar, pode trocar. Posso? É que daí a colega semana que vem não vai conseguir estar. E daí ela fica sem nota de apresentação. Então, Márcia, pode trocar, daí fica para a Cineide Aparecida por conta do nosso tempo só, tá? Na semana que vem nós estamos um número um pouquinho menor. Beleza. O meu é bem rapidinho, já teve uma colega que falou sobre o mesmo tema, né? Então eu só vou expor como que foi o meu trabalho. Para apresentar, eu só vou aqui no apresentar, é isso? Faz tempo que eu não... Quer que eu apresente para você, Márcia? Pode ser. Prof, a hora que eu apertei apresentar, não chegou a aparecer nada aí não, né? Às vezes ele demora um pouquinho para carregar. Da prof também, às vezes. Eu já apertei aqui, acho que, para mim já apertei já faz uns minutos. Agora que apareceu para vocês, né? Isso, tá aparecendo. Isso.
Pode iniciar, Márcia? Então, assim, o meu trabalho, né, eu também me desafiei em fazer a rotação por estações. No começo fiquei bastante apreensiva, assim, não deu aquele resultado que eu queria, porém, como foi a primeira vez, eu desconhecia essa metodologia, né, e acho, assim, que valeu a pena. Eu fiz com uma turma de sextoninhos, uma turma assim bem, eu só tenho 2 sextos anos e os 2 assim são umas turmas bem agitadas, né? Mas mesmo assim eu fiz 4 estações. Também trabalhei a cultura africana, né? Comecei com eles, né, falando sobre o surgimento, né? Pedi para eles o que eles tinham de conhecimento sobre a cultura africana, sobre danças, as músicas, culinária, o artesanato. A gente fez assim bastante um embasamento, assim, uma conversação, né? Daí eu dividi eles assistiram antes também o videozinho da aula no RCO, né, no caso a aula, e assistiram também um vídeo sobre a boneca Bayumi, né, aquela boneca que as escravas faziam, né, as africanas, no caso, faziam para deixar as crianças, né, durante a vinda delas até o Brasil mais calmas, né? E contei toda a história, eles assistiram, a gente conversou sobre a questão, achei assim bastante emocionante. Uma aluna falou assim: professora, quando eu ouvi falar, eu comecei a imaginar aquela situação daquelas crianças naqueles navios, aquela situação deles, meus olhos encheram de lágrimas, ela falou, sabe? Achei assim, bem bonitinha da parte dela, né? Falando que ela ficou emocionada, né? Sobre a história, né? E como as mães se dedicavam para tentar acalmar as crianças. A gente conversou, fizemos daí, a primeira estação a gente teve também um caça-palavras, fizemos com palavras relacionadas à cultura africana. Daí a segunda estação, que foi, a gente fez a confecção das bonecas, né? Eles confeccionaram, fizeram as roupinhas das bonecas. Pois teve a terceira estação, a gente trabalhou com os braceletes. A gente juntou uns rolos de papel higiênico e eles fizeram as pinturas com tinta guache, né? Do artesanato, fizeram um artesanato em forma de bracelete dos africanos, né? Isso foi daí na terceira estação. Daí depois a gente fez, depois tivemos a quarta estação, eu acabei não comentando, como também era próximo o Dia da Consciência Negra, a gente comentou também sobre essa parte, né, da consciência negra, e a gente fez os desenhos dos looks africanos. Eles fizeram desenhos, uma roupagem, né, das africanas, com vários, né, adereços, né, conforme eles tinham visto nos vídeos, nas informações que eu passei. Então, e daí cada um criou o seu look africano. Então, aí tem algumas fotos aí que eu fiz, né? No caso, tem do caça-palavra, que eu usei para eles fazerem. Daí tem as crianças, pode ir passando, prof, tem as crianças ali confeccionando as bonecas, né? Ali eles juntaram, gostaram muito, porque uns, né, uns começaram, né, sabe, professor, isso aqui está aparecendo, daí colocaram, né, umas coisas não muito legais, e os outros, não, mas daí um queria fazer uma roupinha mais bonita que a outra, de colocar o brilho, sabe, essas coisas de criança, né, e daí nas próximas fotos ali, acho que tem eles com os braceletes, ainda ia da bonequinha, né, isso, ali eles estão confeccionando os braceletes, né, daí a gente fotografou, e ali seriam os looks africanos. Então, assim, prof, eu gostei muito de trabalhar, pretendo voltar a trabalhar nessa, né, com essa metodologia, me organizar melhor, porque, assim, foi meio corrido, igual os colegas falam, né, sexto ano não é fácil, né, até que tu consegue organizar daí já... Uma demanda de tempo para organizar isso. Eu acho que, assim, 3 estações é o suficiente, a gente consegue trabalhar melhor com mais calma. É isso que eu tinha para apresentar. Só para eu voltar no nosso material, só um segundinho. Parabéns, Márcia.
Pessoal, então os próximos a gente segue na semana que vem. Eu vou colocar até aqui como ficou para a semana que vem, já está aqui no chat, tá? Deixa eu pôr aqui no chat para vocês, já atualizei lá como que fica as apresentações na semana que vem. Só finalizando o nosso material. Então, a síntese da nossa reunião. A autoavaliação é o momento de refletir sobre os aspectos que necessitam de aprimoramento, sendo também possível justificar a escolha e o caminho percorrido. A avaliação de grupo estimula a participação ativa dos envolvidos no processo de avaliação, promovendo a reflexão, o diálogo e a construção coletiva do conhecimento. Integram o processo avaliativo, desenvolvendo autonomia e responsabilidade em prol de competências e habilidades imprescindíveis para lidar com os desafios de um mundo globalizado, dinâmico, fluido e multicultural. Aqui ao final temos as nossas referências e, só reforçando, do dia 20 ao dia 5/12, estão abertas as inscrições para o Banco de Talentos para a captação de profissionais qualificados aos cargos de direção das escolas cívicos, militares e integral. Para quem tiver interesse dentro desse nosso material, está disponível lá no Classroom, tem os links do edital, tem o link do formulário de inscrição, tá? Aqui nós temos o nosso Contribua Conosco, que é aquela avaliaçãozinha que vocês podem estar preenchendo. Vou deixar o link aqui. Pessoal, essa avaliação é bem importante vocês preencher. Vocês podem colocar sugestões para o ano que vem, sugestão de mudanças, sugestões de temas diferentes, sugestões de metodologia, de tudo vocês podem estar colocando ali. Eu não tenho acesso a esse material, tá? Esse material é um material que vai direto para a SED, então é o canal da gente conseguir falar com eles, pedir alguma mudança em forma de avaliação, em forma do que vocês julgarem achar necessário, tá? É onde a gente tem voz para ser ouvidos. Pessoal? Então, chegamos ao fim do nosso 12º encontro. Espero vocês na semana que vem. Não vão fugir e me deixar aqui. Um beijo a todos. Bom resto de semana a todos. Temos sexta-feira ainda. Sei que muitos trabalham sexta o dia inteiro ainda, então temos sexta ainda. Mas bom fim de semana a todos, bom descanso, bom início de semana que vem, que a gente se encontra só na quinta, né? Beijo a todos, tchau, tchau. Dúvidas, qualquer coisa, podem me procurar, manda mensagem, alguma coisa, que às vezes eu demoro, mas na medida do possível eu vou respondendo a todos. Beijão. Abraços a todos. Tchau, tudo de bom. Tchau, tchau.